Irmãos, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1. E não se assuste, porque de abrir no capítulo 1, porque a igreja já está estudando e meditando aí no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, já há mais de um ano. Desde 2023, 2024 todo. E nós prosseguimos agora em 2025. Deus nos dê graça, nesse ano a gente vai prosseguir aqui até terminarmos essa carta, intercalando com alguns outros estudos, mas hoje eu estou grato a Deus também, porque depois de uma pausa em janeiro, voltar a pregar hoje é bem especial para o meu coração. É especial retornar para esta carta, e eu queria encorajar a igreja. Mais uma vez eu queria falar sobre a leitura dessa carta, e hoje a gente vai fazer uma revisão dos 8 primeiros capítulos de Romanos. Nós meditamos até o capítulo 8, finalizando. E, irmãos, é riquíssima essa carta. Se a gente começasse a série de novo, a mensagem se renovaria de tanto assunto da inspiração de Deus por meio desse texto, aquilo que o Espírito Santo fala e nos ensina com essa palavra que o apóstolo Paulo escreveu e temos em nossas mãos ainda hoje, falando e falando para o nosso coração. E eu queria te encorajar, se você ainda não leu Romanos por completo, entra nesse desafio, nessa jornada. Aliás, como é que está a tua leitura bíblica nesse ano? Que oportunidade para reorganizar, ajustar e adotar um plano de leitura bíblica, se assim você ainda não faz. Então adote, tem diversos planos, diversos ritmos, mas faça algo que te ajude nessa disciplina espiritual da reflexão bíblica. Mas como igreja, se estamos meditando em Romanos, continue também firme nessa carta. A cada domingo, chega aqui com o coração preparado. Até porque, Deus permitindo, semana que vem, nós vamos entrar no capítulo 9. E o capítulo 9 fala sobre a soberania de Deus. Olha o tema. Vamos ficar alguns encontros de domingos com esse tema. E é riquíssimo. Capítulo 9 de Romanos é algo que muito, muito especial para o nosso coração e para o coração da igreja. Mas hoje é um dia para a gente revisar. Mas eu queria pelo menos iniciar a leitura com Romanos 1, 16 e 17, que é a tese dessa carta. É a base aqui de tudo. E eu quero ler na Nova Almeida Atualizada, NAA. Ano passado eu estava usando a NVI já há alguns anos, irmãos. E só por umas questões da gente adotar a NAA, que é uma das melhores versões em língua portuguesa, de uma maneira mais, um português mais claro, para a leitura pública. Então eu vou ler aqui na NA a maioria dos textos, e assim a gente vai fazer nesse ano aqui na igreja, tá bom? E esse texto, bom, Paulo diz assim, Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, vamos lá. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Irmãos, um dos objetivos do apóstolo Paulo escrever essa carta à igreja ali em Roma era, além de conversar, ministrar a esses irmãos que ele ainda não tinha se encontrado, ele não conhecia esses irmãos aqui no momento que ele escreve essa carta. Inclusive há um relato ali que passa às vezes despercebido, mas está em Atos dos Apóstolos, ali no finalzinho, o momento dessa viagem aí que ele está fazendo, escrevendo essa carta a Roma, e ele não chegou em Roma ainda, porque ele vai chegar a Roma preso, né? Mas aqui ele tinha objetivos de conhecer esses irmãos, sem saber de prisão ainda, ou o que o esperava ali adiante. Mas é interessante que ele já conhecia e sabia dessa igreja em Roma, e ele esperava o apoio dessa igreja, também por meio dessa carta, a uma possível viagem missionária que ele iria para a Espanha. E ele deixa uma dica no capítulo 15 sobre isso, capítulo 15, versículo 24, e eu registrei aqui para os irmãos na NVT, porque fica claro ali no texto, na tradução, sobre isso, que ele diz assim, planejo ir à Espanha, e quando for, espero passar por Roma, e depois de ter desfrutado de um pouco da sua companhia, vocês poderão me ajudar com a viagem.
Olha que interessante, ele tinha um objetivo ali também de receber ajuda, de ser claro sobre isso. Ele não tinha constrangimento de pedir ajuda e o engajamento de uma igreja para a obra do Senhor. Aliás, algo que nós estamos orando por esse ano, irmãos, de 2025, a gente tem caminhado aqui como igreja local também, desde o dia 01, não sei como é que a gente conta isso, mas sempre apoiando a obra missionária. Antes de eu estar, inclusive, em dedicação ao tempo integral aqui na igreja, que aconteceu a partir de 2015, antes eu tinha outras atividades profissionais fora também da igreja, além de ser pastor, mas desde 2011, no dia da plantação dessa igreja, nós adotamos Portugal como a nossa obra missionária para pensarmos não apenas na igreja local, que estava sendo plantada naquele momento, e quase 14 anos depois, continuamos apoiando a igreja portuguesa, porque a gente não apoia a igreja de brasileiros em Portugal. Nós apoiamos desde sempre uma igreja de portugueses em Portugal, através da vida do pastor Rodolfo e da Cidinha, que são missionários que a igreja apoia em oração, acompanhando e ofertando. E nunca deixamos de enviar uma oferta missionária para esses irmãos, além de outros tantos de irmãos que nós nos envolvemos, nós servimos, abençoamos e continuamos abençoando. E eu estou falando isso porque tem a ver com esse texto, para viver biblicamente. Você olha aqui e sempre olha para lá. Olha aqui e sempre olha para as nações. E é interessante, porque o que Paulo está pregando aqui é isso. Ele está falando aqui no versículo 5, no capítulo 1, Romanos 1, 5. Ele fala qual é o objetivo do apostolado do apóstolo Paulo e dos demais apóstolos. Por meio dele viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. E a NVI vai dizer assim, todas as nações. Porque quando a Bíblia fala no Novo Testamento sobre gentios, sempre está falando das outras nações, além de Israel. E aqui é para a gente lembrar de novo, é para isso que a gente prega, é para isso que a gente congrega, é para isso que igrejas são plantadas, para alcançar onde Deus te coloca e sempre pensar em todas as nações. Amém? Irmãos, não é um gueto, não é uma etnia apenas, não é o nosso bairro apenas, não é a nossa cidade apenas, são todas as nações. Esse deveria ser o modo de pensar de cada igreja do Senhor. É por isso que no dia de hoje, nossa preocupação não é nos juntarmos aos batistas brasileiros. Não, que o Senhor abençoe a igreja metodista nessa cidade, que o Senhor abençoe a igreja presbiteriana ao redor aqui do estado de São Paulo, que o Senhor abençoe as igrejas pentecostais do nosso entorno, as igrejas históricas, as comunidades de Jesus espalhadas Brasil afora e mundo afora, as igrejas que já se reuniram em outro fuso horário, as igrejas que estão reunidas agora, e igrejas que ainda se reunirão em adoração ao Senhor, porque isso é feito em nome de Jesus, é para Ele. E Ele é digno da adoração de todos os povos, todas as línguas e todas as nações. É por isso que a gente fala e conversa sobre a igreja local, sobre servir, mas continua e vai. E quando a gente não vai com o nosso corpo, com a gente, cada um aqui que é impossível fazer isso, com certeza Deus está te usando hoje aqui e agora, onde o Senhor tem firmado os teus pés. Mas você pode continuar orando, continuar ofertando, continuando enviando palavras de encorajamento a quem foi geograficamente para outra região. E a gente precisa resgatar esse linguajar, irmãos, missionário da igreja local, onde Deus nos coloca com a profissão, com os estudos, com os nossos grupos, com a nossa faixa etária, mas tudo é igreja, tudo é reino, se é feito em nome de Jesus e para continuar alcançando aqueles que são do Senhor. Então, não foi ainda, talvez você irá, mas enquanto está aqui, fique firme, pela graça e misericórdia do Senhor. Mas a palavra do Senhor é isso, trazer a fé em Jesus Cristo e a obediência que vem dela entre todas as nações. Amém? É comigo, é com você. E não é interessante, irmãos, nossa igreja hoje já não é pequena. Não posso falar que nós temos uma igreja pequena, porque igreja pequena tem outras situações mais limitadoras que a nossa. Mas já vivemos de uma igreja pequena, de 20 foi para uns 50, de 50 para 80 e 100, rompemos a barreira dos 100, já chegamos
a 200, já recuamos, já voltamos de novo, já teve essa elasticidade. Hoje nós temos um espaço que nos limita o crescimento e precisamos orar por isso, arregaçar as mangas e entender, é um momento de fazermos algo. Se é neste local ou se é em outro espaço, não temos o dinheiro e aquilo que é obra do Senhor, o Senhor há de prover. Presta atenção nisso, por isso que é milagre. Porque se fosse algo que eu só fizesse conta e falar, bateu, vamos fazer? Não. Fé é a gente não fazer também coisa imbecil, coisa tola e querer colocar o nome de Deus em risco. Mas, irmãos, essa igreja não veio para pagar conta de luz e de água e esse é o nosso esforço. Opa, pagamos mais uma conta de luz. Glória a Deus. Ah, pagamos a internet, não caiu a energia hoje. Glória a Deus por isso. Claro que é glória a Deus por isso. Glória a Deus em todas as coisas. Mas é mais que isso. É muito mais que isso. E é por isso que a gente ora. Enquanto o Senhor nos der assentos vazios aqui, Senhor, preencha esses espaços. Preencha as cadeiras. É comigo, não é com o pastor. É comigo. André, que também sou pastor aqui. Mas se eu tivesse sentado aí, como também estou, e às vezes estou em outras funções aqui, é comigo, irmãos. A gente não saiu de casa hoje porque faltou opção de igreja para eu visitar. Você saiu para adorar o Senhor, que é digno da tua vida, digno da tua casa, da tua família. Nossas crianças estão lá agora no Kids, ouvindo a palavra do Senhor e recebendo o amor de Deus ali entre elas. Não é porque elas fazem barulho no nosso meio, é porque o Senhor é digno. Porque é bom plantar essas sementes no coração delas de fé, de esperança e de amor. E é por isso que a gente está orando, porque não é apenas projeto de homem. Projeto de homem que também faz parte, porque o Senhor nos fez assim. A gente pensa, a gente raciocina, a gente sabe fazer conta, mas tem que ter o princípio da fé. Sempre, cada reunião, cada encontro. Irmãos, entenda mais uma vez, a gente sempre tem que repetir isso aqui, porque a nossa cabeça ela vai para cá, para lá, e a gente tem que voltar às vezes, ou ser renovado no nosso pensar em Cristo. Mas, irmãos, não desperdice cada ajuntamento de uma igreja em nome de Jesus. É um milagre do Senhor. Cada ajuntamento de uma igreja local, irmãos, é milagre do Senhor. Juntar tantas vidas anônimas, tantas pessoas que não tinham conexão, se não fosse o Senhor. Tanta história que o Senhor juntou, tanta história que o Senhor restaurou, tantas gerações vindo para cá e para lá e passando o bastão. Oh, Senhor, tem misericórdia para nós não sermos a geração que esse bastão vai cair no chão. Pelo contrário, Senhor, a próxima geração já está aqui, igreja já presente, mas eles ainda estão com a responsabilidade por receber por completo. Porque não adianta a gente falar só que as crianças já são a igreja de agora. Sim, mas elas não têm dessa responsabilidade. Continua o ensino, continua o encorajamento, continua o cuidado, continua o servir. Mas elas já estão aqui, já está florescendo. Ah, Senhor, como é bonito ver esse movimento nessa história da nossa igreja, nesses 14 anos que o Senhor está nos preparando a atingirmos, a chegarmos lá, porque a gente vê a graça, a misericórdia, a bondade do Senhor no nosso meio. Só Ele pode fazer, só Ele pode acrescentar e só o Senhor pode salvar. Só Ele. Irmãos, mas é isso, não é sobre Santo André apenas, tem a ver com todas as nações, tem a ver com todos os povos. Por isso que eu estou orando, irmãos. Nesse ano eu entendo que uma parte da nossa liturgia de culto está na hora de um ajuste. Porque eu sei que a liturgia de culto, por mais que a gente tente fazer o culto leve, tem algumas coisas que não tem jeito. A gente precisa dar espaço e verbalizar, e pontuar, e orar. E a obra missionária de Deus, a gente precisa voltar a falar os domingos aqui para focarmos, orarmos e entendermos que a necessidade mundo afora e dessa porta para fora é absurdamente tremenda. E o Senhor precisa de cada um de nós, começando comigo, com a minha casa, com cada um aqui. Olha, o campo missionário é esse agora, mas também é além. Então olha para a sua carreira, olha para os seus estudos, olha para a tua vida e faz tudo ser para a glória do Senhor. Mas concretiza isso também em ações, não só como uma ideia, não só como antigamente era um adesivo, né? Agora o adesivo está um pouquinho mais fora de moda, né? Mas não é só uma capa de Facebook, não é só uma imagem para ser compartilhada no Stories. É vida, irmãos, é engajamento, é oração, é o temor a Deus. Mas olha o que Paulo está falando aqui,
Quando ele está falando sobre alcançar as outras nações, irmãos, a gente está falando de pessoas que não creem em Cristo. Pode estar do teu outro lado da rua, pode estar do outro lado da tua porta, mas há pessoas que não creem em Cristo aqui, inclusive no nosso meio. Tem gente aqui que são amigos nossos que estão congregando aqui. Você é bem-vindo a explorar a sua fé aqui entre nós. Mas o que eu tenho aqui para falar para você é que essa igreja só fala de Jesus. Só fala de Cristo. E isso que a gente quer falar para a tua vida, é de Cristo que você precisa. E vem andar com a gente. Persevera, continua, prossegue. Mas irmãos, tem aqueles que não creem em Cristo aqui, na cadeira ao lado, talvez na porta do seu condomínio, talvez onde Deus tem te colocado a trabalhar, a estudar. O campo missionário é aqui e agora. Mas também são as outras nações. Não é se eu faço mais aqui ou mais lá. É aqui, agora, é lá, é o planejamento futuro, é o que já está acontecendo. Irmãos, há pessoas que não creem em Cristo nesse agora. Se não creem em Cristo, são pessoas que não foram justificadas. Se não foram justificadas, não foram santificadas. Se não foram santificadas, é porque não serão glorificadas. Porque só aquele que será glorificado no futuro é aquele que nasceu de novo. Então precisa nascer de novo. Você nasceu de novo? Você tem convicção que o Senhor renovou todas as coisas na sua vida, perdoou os seus pecados e você caminha pela fé, pela graça e não por obras? Porque não é sobre dinheiro, não é sobre obra social, tudo coisa que pode sinalizar o bem, e faça. Mas não é o que eu faço, é o que Ele fez. É o que Ele fez por mim e por você. Por isso que é Cristo. E, irmãos, eu estou falando da palavra de Deus. Não é uma ideia que 10 teólogos sentaram e redigiram. Não é Confúcio, não é Lula, não é plano disso, não é doutorado, não é carreira tal e tal, tal. Não é sobre energias cósmicas que a gente vai aprender. Não, não, não. É Cristo. Não é sobre ser batista. Não é sobre ser pentecostal. Não é sobre coisas que a gente acrescenta à cruz. É sobre o que Deus fez em Cristo na cruz e não parou na cruz. Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele subiu aos céus e Ele voltará para nos chamar, Igreja do Senhor, para a sua glória. Então é isso, meus irmãos. Então o que a gente está preocupado aqui? Quem não foi alcançado ainda por esse evangelho? Essa é a nossa preocupação, é a nossa oração e é o nosso olhar. É por isso que isso envolve crianças, adolescentes, jovens, adultos, casais, idosos, viúvos e aqueles que estão com o pé mais para lá do que para cá. E é isso, é a vida. A gente brinca agora um pouquinho, mas é isso. Está vivo? Ao fôlego de vida em você? A preocupação nossa não é falar sobre a tua idade. Se é muito novo, se é muito velho. A questão é, você foi alcançado pela graça de Jesus. Você foi alcançado por esse evangelho. É por isso que a gente está orando, é por isso que a gente intercede, é nisso que a gente se preocupa. E olha o que Paulo vai dizer no versículo 14, estamos só no capítulo 1, hein? Eu preciso avançar. Ele nos fala sobre essa obrigação apostólica dele, mais uma vez ele diz assim: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Não é interessante? E aí ele inclui os judeus, povo dele, no versículo 16 que a gente já leu. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. É para todos, não é sobre esse ou aquele. Não, não, é você e você e você. Essa mensagem poderosa e misericordiosa de Romanos, irmãos, é sobre isso, não é sobre criarmos distinções entre nós, distinções étnicas, culturais, da nossa educação. Não, não, não. A questão é, você está olhando para a cruz? A cruz te identifica como discípulo de Jesus. É isso. Ainda mais nessa época pluralista, que há alguns conceitos do pluralismo que são saudáveis, mas há muita bagunça. Porque não são todas as religiões que salvam. Não são todas as religiões que levam até o Senhor. Coisa nenhuma. Que mentira de Satanás é essa que talvez você está crendo nessa mentira? É Cristo que salva. É Cristo que nos redime. É Cristo que perdoa os nossos pecados.
É Cristo, apenas Cristo, apenas Cristo. Sim, não é a igreja local que salva. Não é a Bíblia no sentido do livro físico, papel, aí eu coloco no carro e o carro não vai ser assaltado. Faz esse teste ali no glicério. Aí você vai contar o testemunho daqui a alguns dias. Não é sobre essa mágica. A gente tem um respeito, por exemplo. Não vou pegar esse livro aqui e querer fazer um teste, só para viralizar na internet. Vai viralizar, inclusive, do jeito ruim. Né? Igual alguns que, desrespeitosamente, você pode não crer no santo como ídolo, como a igreja evangélica não acredita, mas não quer dizer que você sai quebrando as coisas e sendo tolo e desrespeitando. Desrespeito é uma outra categoria. Por favor, que ignorância é essa? Como aconteceu essa semana. Paulinho e Patrícia estavam aqui esses dias, Paulinho e Patrícia, que congregaram conosco aqui como igreja, plantando essa igreja, e Deus os levou lá para a Suécia. Eles estiveram aqui nessa reta inicial de ano, e nessa semana, lá na cidade deles, irmãos, na Suécia, foi publicado aqui no Brasil, a gente ouviu a notícia, um iraniano convertido ao cristianismo, né, entre aspas, não sei também como é que eu vou... Eu só sei que devia ser um doido, né, sei lá o que aconteceu na vida desse rapaz, com um megafone, ele ficava queimando o Alcorão na Suécia, porque na Suécia, se você não sabe, lá em Estocolmo e outras cidades, não, aliás, na Suécia toda, é permitido que você faça qualquer tipo de protesto, desde que não haja violência e tal. E esse rapaz, mais de uma vez, ele estava queimando o Alcorão e falando que era cristão e sei lá mais o que, porque também não conheço toda a história. Mas foi assassinado essa semana. Inclusive foi transmitido pelo TikTok, né, a morte dele. E lamentamos sobre isso, foi violência por violência, mas estupidez também. Como assim? O Evangelho não te dá esse espaço. Cadê a graça? Cadê a misericórdia? Cadê o amor? Cadê a tolerância? Aliás, toda a base que nós temos da civilização do Ocidente, que foi estabelecido com toda a parte moral do judaísmo e do cristianismo, valores que são bases fundamentais para a democracia, para a liberdade religiosa, e que hoje é minado por campos de pensamento marxista e outras coisas, e a gente precisa pontuar e concretizar isso. Não é sobre falar sobre esquerda e direita, não entra nessa besteira não, porque todo campo que não tem Cristo ali, na verdade, nas vidas das pessoas, precisa ser redimido. Você pode ser palmeirense, santista, corintiano, e todos nós precisamos de Jesus. Né? O Neymar chegou, mas não é a solução do todo. Enfim, já sabe, né? Vamos parar com essa brincadeira, né? Porque daqui a pouco há consequências. Né? Mas não é sobre isso, irmãos. A gente brinca nessa parte esportiva, mas não é sobre o meu grêmio político. Todas as áreas de pensamento, de economia, da história, de áreas sociais e de vida, e disso, daquilo, outro, tem Jesus redimindo? Se não tem Jesus redimido, precisa passar por Jesus. Precisa ter a presença de Cristo na vida daquele que ali está professando algo e servindo e sendo bênção. Então, meus irmãos, o cristianismo ele não é sobre um gueto, não é sobre uma tribo minha, é coisa minha, é dos meus. Não, não, não. É sobre, sim, fidelidade e lealdade a esse Jesus. Mas é para toda a tribo, língua, povo e nação. E eu afirmo mais uma vez que eu preciso ficar nesse ponto. Jesus não é um entre muitos deuses. Ele é o único. É singular. Ele é aquilo que a palavra de Deus afirma mais de uma vez. Ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, e não há outro nome na terra, debaixo do céu, pelo qual os homens possam ser salvos. Só Jesus, só Jesus, só Jesus. Por isso que essa mensagem de Romanos, irmãos, essa carta que Paulo nos deixou, não é apenas um caminho entre muitos, não. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Esse é o versículo da Esther. Ela curte de citar esse versículo. Às vezes ela erra onde está escrito, mas ela sabe de cor. Assim como eu aprendi na minha infância também. E é Jesus. Jesus é único. Jesus é o único Filho de Deus e Salvador. Nessa linha aqui nós não negociamos, irmãos. Nós não negociamos nessa igreja e nas igrejas sérias aí do Senhor Jesus, sem citar nomes, né? Essa aqui é inegociável. Como é inegociável
a nossa confiança na palavra de Deus e na errância das Escrituras. Nós afirmamos que essa palavra de Deus é única, é singular, é inerrante e inspirada. E não estamos aqui para brincadeira. Sim, eu estou falando para os irmãos, estamos adotando nesse ano a nova Almeida atualizada. E eu vou parar por aí, outras horas a gente conversa umas coisas de teologia do porquê disso, eu não vou fazer aqui nesse culto de hoje. Algumas questões em andamento no Brasil, na nossa língua portuguesa, nesse exato momento. Depois a gente fala sobre isso e te deixa curioso. Mas não precisa ter medo. Porque melhor você estar com a palavra de Deus na tua mão do que sem palavra alguma, como alguns querem questionar. Aquela versão e aquele outro. Mas você está lendo? Você está com a palavra de Deus na vida? Mas por que fizeram? Você está lendo a palavra de Deus? Você tem um texto bíblico na tua vida? Você tem um, pelo menos, que você pega ali, é seu? Não importa se é na linguagem de hoje, isso, aquilo, outro, mas para criticar, por favor, para com isso. A questão é você estar firme na palavra de Deus. Fica firme. Prossiga, avança, amadureça. Cresça um pouquinho, sai do beabá. Mas esteja com a palavra do Senhor. Que é isso que importa. Vamos prosseguir, irmãos. Jesus disse assim em João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Quem disse? O Papa. Quem disse? Jesus. Então, antes de falar, essa palavra é muito dura, é dura, porque Jesus disse com clareza. É sobre ele, é sobre crer no Filho que o Pai já enviou. Não está por vir, ele está por vir em outro contexto, isso sim, mas já enviou para a nossa salvação. E esse mesmo Jesus vai dizer em Mateus capítulo 8, versículos 11 e 12, digo a vocês que muitos, falando sobre os gentios, virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino, aqui ele está falando sobre o povo judeu que o rejeita, serão lançados para fora. Nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Quem disse? O Edir Macedo? O mundo contemporâneo? Os filmes de ficção científica? Ou é Jesus falando sobre esse contexto? É palavra de Deus. Da própria boca de Deus entre nós. É Jesus falando sobre isso. É para quê? Para te despertar, para te alertar, mas lembrar também que Ele veio para nos livrar disso. Ele nos veio para livrar ou para nos incluir pela graça e misericórdia no seu povo. Santo, redimido agora, e que a gente se identifica, é meu Pai, é meu Salvador, é o meu Senhor. Essa aqui é único, irmãos, na história. É único para as nossas vidas. Mas vamos então para esse resumão, né? Já que estamos nessa fase pós-Enem, a gente vai fazer o nosso Enem Gospel aqui, teológico, né? Dos 8 primeiros capítulos de Romanos. Irmãos, primeira coisa eu vou passar bem rápido mesmo, o horário avançou um pouquinho. Eu não quero ser acusado por alguns irmãos aqui em assembleia, que sou eu que prolongo o tempo do culto, né? Porque todos os irmãos do pastor Carlos lembraram disso aqui, né? Todos os irmãos conseguiram terminar o culto aí no horário bem adequado, aí nos últimos domingos de janeiro. Mas estavam de férias, né, irmãos, também. Estava mais leve e tudo aqui. A gente não vai abusar do horário em cima disso não, tá bom? Brincando, irmãos, aqui a gente tem o hábito de terminar por volta de 12h15 aqui, não passar de 12h30, por um cuidado nosso de grupo, né? E, nós vamos lá, vamos para o texto aqui. Tese da carta, irmãos, Romanos 1, 16 e 17, que a gente já leu. Esse aqui é o versículo que, quando terminar, se já não faz parte da tua vida, esse aqui é o versículo para estar no teu coração. A tua referência sobre Romanos. Ouviu falar de Romanos, esse texto brilha. Ele salta. Tem outros textos maravilhosos, lógico. Tem muitos versículos belíssimos aqui. Mas esse aqui é o coração da carta. Aqui é o coração desse texto. E Paulo diz, pois não me envergonho do evangelho. Não, vamos ler todos juntos. Porque não me envergonho do evangelho. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Amém? Glória a Deus. É por fé, meus irmãos. Pode aplaudir o Senhor. É o que o texto diz aqui.
É o Evangelho, é Cristo que tem o poder de salvar aqueles que confiam nesse Jesus, nesse Senhor. E aí, na segunda parte do texto ali inicial de Romanos, capítulos 1, versículo 18, até o capítulo 3, versículo 20, Paulo vai falar que todos nós precisamos ser salvos. É o segundo ponto aqui, desse resumo dos capítulos. Capítulo 1, versículo 18, até 3, versículo 20, é a afirmação: todos nós precisamos ser salvos. Você que se acha bonzinho, você que se acha justo, você que considera as pessoas da tua família pessoas boas, justas. E eu olho também para algumas pessoas que eu considero assim, que eu tenho como exemplo admiração, mas a questão é que a minha régua, ela está no outro patamar. Porque ainda assim, Jesus veio e morreu por mim e por essas pessoas e por outros tantos de gente. Porque se tivesse outra solução, se tivesse um outro caminho, e não teve, Jesus precisou vir. Jesus precisou se entregar por mim e por você. Então a questão aqui não é eu achar que, mas ele é tão bonzinho e fofinho e cheiroso. Tem que ir para o céu. Mas tem Jesus na vida, no coração? Mas ele paga as contas em dia, faz o tributo, não enrola o governo, entrega, paga até mais. Ajuda ONGs, isso, aquilo, outro. Tudo bem, é um bom cidadão, é um bom pai, é um bom filho, é um bom marido, boa esposa. Mas a questão é outra. É sobre, você está entendendo o que Deus fez pela tua vida e por todos nós em Cristo Jesus? Você está entendendo que não é sobre obras, não é sobre eu, de alguma maneira, fazer o gabarito ali, né, da minha justiça? Não. Preciso de Cristo. Eu preciso de Jesus. E é isso que Romanos 1, 18 a 3, 20 vai mostrar. Sem Deus, é isso. É uma degradação da humanidade. Sabe essa coisa? Você não precisa ser crente. Você não precisa ser nem religioso para ver que tem alguma coisa errada mundo afora. Da tua casa até aqui na igreja, eu quero até te desafiar no retorno. Você vai observar alguma coisa errada só no caminho de volta. Talvez 5 minutos, para outros 10, 15, um pouquinho mais. Daqui para o almoço, eu te desafio, você vai ver algo de injustiça. Talvez num tom ou numa quantidade diferente, numa proporção diferente. Mas você vai ver algo que, peraí, do que eu estou falando? Você vai ver algo, inclusive, na natureza. Você vai ver algo que podia continuar bonito, mas não está, porque falta cuidado. E aí a degradação. Há sinais da queda em toda parte. Tanto em coisas materiais, é que nem teu carro. Uma coisa física e cuidando ou deixando de cuidar. Eu te dou hoje uma profetada aqui, porque eu não vou falar profecia, né? Que daqui a 10 anos esse estacionamento está renovado de carro, se Deus assim permitir ficar aqui, ou outra igreja que vai estar aqui congregando, porque o Senhor vai ter já feito coisas novas também no nosso meio, ou ampliado esse local. Sei lá o que Deus vai fazer, eu terá feito. Mas uma coisa é certa, tá? Olha para esses carros, do mais simples ao mais luxuoso. Quase certeza, metade deles terão sido renovados. Por quê? E porque as coisas precisam ser renovadas, porque vai detonar aquele carro 0 km que você tem hoje, e daqui a 5 anos ele não é mais novo. Inclusive a tal da categoria seminovo, né? Tirou da concessionária, já é um seminovo. Não é interessante isso? Cruzou a rua ali, o portão da concessionária, você já está com seminovo. Já deixou de ser 0 bala. Por quê? Porque todas as coisas nesse mundo têm sinais da queda. Para todos, irmãos, pode fazer isso, aquilo, aquilo outro. A lei da gravidade vai funcionar para todo mundo. Para mim começou bem antes, né? Já faz alguns anos aí. Para outros vai chegar. Ou já chegou, na verdade, né? Está em andamento. Todo mundo. Porque há sinais da queda em todo o mundo. E aqui, nesse ponto aqui, que todos nós precisamos ser salvos, esse capítulo, irmãos, ele já começa mostrando, olha o que é uma sociedade sem Deus. Olha o que é uma humanidade sem Deus, o que vai se corrompendo, o que vai distanciando, o que vai apodrecendo para cá e para lá. Romanos 3,9 diz assim, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Todos.
Todos estão debaixo do pecado. E no versículo 19 do capítulo 3 vai dizer assim, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Se não for justificado em Cristo Jesus, é culpado. É pecador. Está debaixo da ira de Deus, aqui ele vai falar no capítulo 1, versículo 18. Romanos 3:20. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Não tem o que você possa fazer, arregaçar as mangas para ser justificado. Mais uma vez, bato nessa tecla. É o que Jesus fez por mim e por você. É por Ele. Não tem o que fazer. Mas olha o terceiro ponto aqui hoje. A partir do versículo 21 do capítulo 3. Romanos 3, 21 a 31. Paulo vai falar sobre a revelação da justiça de Deus, que é pela fé em Jesus. Irmãos, chegou um tempo que a gente precisa bater isso aqui na nossa igreja local e mundo afora, onde a palavra de Deus é pregada e onde o povo de Deus se reúne e onde há discípulos de Jesus. É em Jesus. É em Jesus apenas. Não é no discipulador, não é no método, não é na estrutura da igreja, não é quando finalmente a gente pintar a parede de preto, é que aí Deus vai... Não é sobre isso. Pinta se você acha agradável. Tem um telão maior se isso ajudar de alguma maneira didática e por causa do grupo. Porque, de novo, irmãos, nós já fomos à igreja do retroprojetor. Tem gente aqui que nem sabe o que é isso. Vai para o Google depois. Lembra? Retroprojetor, trocando ali. Já foi de tudo. Já foi igreja sem nada disso, porque já teve um momento na história que não tinha eletricidade. E a palavra de Deus chegou para nós. Povo de Deus, cheio do Espírito Santo, passou o bastão. Eu estou batendo nessa tecla para você entender que o nosso problema não é energia, não é trocar as caixas. Isso vem em outro momento. Porque é lógico, estamos aqui com quase 200 pessoas, crianças, servindo num prédio, tem que cuidar, porque senão vai deteriorar. Tem que trocar de tempo em tempo isso, aquilo. É que nem lá em casa, estou reclamando demais de um computador de mesa que a gente tem lá. Aí fui lembrado por um e-mail antigo que eu fui querer lembrar lá da configuração dele. Aí lembrei que eu comprei esse computador em 2015. E estou querendo que ele funcione que nem, né, o de última ponta, com inteligência artificial. Né? O computador é de 2015, tem limitações, tem isso, aquilo, outro. Mas, contudo, porém, não é essa coisa mais, né? Então, a igreja não é sobre, agora que finalmente a gente mudou o logo da igreja, colocamos o letreiro, uau, a obra de Deus agora vai avançar. Não, a gente faz isso porque é momento, porque as coisas precisam de atenção também. Tem crianças, tem grupos aqui na igreja que passam por aqui e vêm. Irmãos, é coisa básica de reunião de grupo. Se continuasse sendo 10 pessoas, a gente estava em casa. Com 20 pessoas, já fica desconfortável em casa. Com 50, bem inviável. Fazer reunião familiar, depende da chácara que você tenha, e aí, né, trocentas coisas que envolvem nisso. Então, igreja, o Senhor acrescenta, se observa e traz uma solução. Clama a Deus, ora, um monte de coisa. Mas não é isso. A questão é que você pode ter uma igreja de 300, 400, e a pergunta é, o Espírito Santo de Deus estava ali, na vida daquele grupo reunido? Ou era ideias, era livro sendo citado, por que o filósofo, e piriri pororó, e o autor, e aí eu cito 3 autores sequenciais aqui, e impressiono você. E a palavra é oca, é vazio. A vida no corredor não está conectado com aquilo que está sendo pregado. Irmãos, isso é terrível. Quando é desconectado o púlpito e a vida daqueles discípulos, da vida do corredor da igreja em diante, é terrível, é tragédia. É o que a gente vê isso no poder político, no judiciário desse país afora, e nos púlpitos e ajuntamentos de muita gente no nome de Jesus, mas que aquilo que é pregado está desconectado da vida. Está desconectado do perdão, da graça, da misericórdia, do renovo do Senhor. E eu faço parte disso. Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. Por quê? Porque essa revelação da justiça de Deus é pela fé em Jesus, e eu quero estar nisso. Versículos 21 e 22 do capítulo 3. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou. De novo, aqui ele está pegando a ideia do versículo 17. Sendo testemunhado pela lei e pelos profetas,
É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. É sobre crer, é sobre ter fé em Cristo Jesus, e é mediante Jesus, é por meio dele, não é por meio de papa, não é por meio de santos, não é por meio de outros pastores e apóstolos, e isso, aquilo, outro, é sobre Jesus. Jesus e Jesus, é sobre crer e ficar nisso, firme, e deixar todo esse lixo para fora. Por isso que a igreja precisa ser santificada hoje. É por isso que, irmãos, a igreja precisa orar. A igreja precisa buscar a Deus. Quando fala de oração aqui na igreja, não pensa que o recado é para o outro. Ah, porque eu sou muito ocupado. Eu também sou. Eu também tenho filhos. Eu também tenho o que fazer. Também quero surfar na internet de vez em quando, pegar aqui um monte de coisa. Mas sobre orar, é porque chega uma hora que é caminhada de fé. É caminhada de você saber que sem fé, sem oração, misericórdia, Senhor, é impossível. Então, a justiça de Deus vem pela fé em Jesus. Versículo 24, quando vai falar que esses pecadores que confiam em Cristo são justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. E ele continua explicando no versículo 25. Deus apresentou, falando de Cristo, como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Amém? Por isso que Deus vai se colocar aí no versículo 26, nesse texto, falando que ele pode ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Ah, porque havia a ira de Deus, mas agora há a fé em Jesus, mediante Jesus, por ele, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Louvado seja o Senhor. Irmãos, a morte de Cristo é o fundamento da nossa justificação. A morte de Cristo é um fundamento para a nossa vida. Se cremos em Jesus, Deus nos considera justos por causa de Jesus. É sobre o princípio da justificação que a gente está batendo aqui. Versículo 28. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Amém? E falando mais uma vez, ele ainda vai para o versículo 30 ali, continuando para falar de todos, sobre algo multicultural do Evangelho. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios, falando das nações? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Irmãos, é Cristo. Presta atenção. Há um Salvador. Há apenas uma cruz. Há apenas uma ressurreição. E há apenas uma maneira de estar bem e justificado diante de Deus. É você receber essa justiça mediante Jesus imputada, dada agora a nós pela fé em Cristo, não por obras. Ponto. Vamos para Romanos 4. Romanos 4, Paulo vai falar sobre a justificação de Abraão pela fé, a parte das obras. Versículo 13 diz assim: Abraão creu em Deus, isso lhe foi atribuído por justiça. E o versículo 5 ele continua dizendo: mas para quem não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída, quer dizer, imputada como justiça. Não é interessante? Não é para aquele que se considera justo, é para o ímpio. É atribuída ao ímpio, que foi a minha condição e a sua uma vez sem Jesus. Nós éramos esses ímpios, mas agora em Cristo Jesus você é um santo do Senhor, justificado, nascido de novo. Ímpios é que são justificados. Ou você baixa a bola e reconhece a soberania de Deus na tua vida, ou essa arrogância vai te derrubar. Vai quebrar tuas pernas. Não continua nesse caminho, não. Não é obras, não é o que eu faço, não é o que eu ganho, não é. É Cristo. Por isso que no capítulo 5, Paulo vai falar sobre esperança e segurança em face do sofrimento e da morte. Porque há sofrimento e morte em todo lugar que você olha, irmãos. Hoje a gente orou. Oramos por bebês que estão internados correndo risco na sua saúde. Isso dói para a gente, claro que dói. E ao mesmo tempo oramos pelo nascimento de um bebê, agradecendo a Deus.
Isso é a vida. Alegria, mas há sofrimento. Há vitórias e há impasses da vida. Por isso que o evangelho da prosperidade é um evangelho incoerente, é um evangelho de Satanás. É um evangelho da besta, meus irmãos. Falar sobre riqueza, riqueza, riqueza nessa terra para ganhar, ganhar, ganhar. O que é isso? Um evangelho que infla o eu. Que negócio é esse? Que incoerência é essa? É porque você vai ter um carro maior, uma casa maior, um botox maior. Que negócio é esse? Não é uma doideira, eu estou falando isso porque é o que se prega. Daqui a pouco tem um... Né? Não, já tem, né? Já tem um monte de besteira que você está vendo o mundo afora. Que é isso? Que loucura é essa feita em nome de Deus? Não. Capítulo 5 de Paulo, versículo 1, Paulo diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí no versículo 3 ele vai dizer que a gente tem tudo isso que Jesus produz na nossa vida é por meio de tribulação, alegria na tribulação. Aí ele vai falar sobre paciência, aprovação, esperança, mas com lutas. A luta vai fazer isso na tua vida. Sabe por que você está tendo luta? Porque você está vivo. Sabe por que a morte e sofrimento? Porque a morte por completo não chegou ainda para você. Porque na hora que chegar, acabou. Mas se você estiver em Cristo Jesus, não. É só passar. Você não para nela. Você prossegue. Há esperança. Por isso que Romanos 5,9 diz assim: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, olha o que Deus faz. Seremos por ele salvos da ira. E ele faz um contraste capítulo 5 com capítulo 8. Ele mostra algo difícil para mostrar algo que Deus faz, porque aquilo não era tão difícil, agora é algo mais fácil entre aspas, né? E ele continua aqui dizendo ao versículo 10, é a mesma lógica do capítulo 8, é lindo, capítulo 5. Ele diz assim agora no versículo 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, quando era o quê? Inimigo, ele te reconciliou. Agora veja a consequência disso. Muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Irmãos, ser discípulo de Jesus, temos paz com Deus, mas nesse mundo há tribulação. Nesse mundo há sofrimento. Cristianismo normal tem tribulação no seu dia a dia, nessa jornada, até porque Paulo vai lembrar, aliás, Lucas, né, usa o texto ali de Atos 14, 22 para dizer, através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Como? Com muita prosperidade, com muitas idas à Disney? Não. Sim, nossa, graças a Deus, Senhor. Acabei de ter 3 semanas de descanso, de férias, isso, aquilo, outro, mas através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Irmãos, Senhor, muito obrigado. Eu louvo a Deus mesmo. 2024 passou, ficou para trás. Quanta luta, quanta tribulação. E agora a gente termina o culto falando tribulações de 2025. Só por meio de Jesus. Né? Continua firme em Jesus, porque elas virão. Elas virão, mas tem esperança, tenha bom ânimo. Né? Por isso que tem que ter equilíbrio. A gente não é esperar por desgraças, mas é o Senhor. Tribulações de 2025 chegarão à nossa porta, mas é o mesmo Deus que te deu vitória em 2024. É o mesmo Deus que te deu vitória lá no ano 2000, quando você pensou que ia acontecer o bug do milênio. Quem aqui mais antigo lembra disso, né? Lembra do bug do milênio? Você sobreviveu. Estava desesperado. E agora? E é isso? Você viveu. Você viveu sem internet, meu irmão. Alguns aqui vão lembrar disso. Outros não. Já são da geração, não é? Do touchscreen, né? Mas a gente já viveu com orelhão. Irmãos, a gente se comunicava pelo orelhão. Lembra disso? E todo mundo aqui chegou nos lugares de destino quando marcava algo. Lembra daquela pizza no grupo Sérgio, com aquela coca de 1 litrão de vidro? Você chegou lá e sobreviveu aquela noite ainda, né? Nem imagina como era a cozinha daquele negócio, né? Mas agora, com a higiene sanitária, glória a Deus por isso também, por avanços, mas a gente sobreviveu. E assim vai ser, irmãos, 2025, 2026. Eu não sei onde estaremos, mas o Senhor há de dar graça, é o mesmo Deus. Irmãos, a morte é uma realidade em qualquer cultura, em qualquer religião, inclusive, e para quem não tem religião alguma,
mas a morte é uma verdade na vida. É a contraparte de tudo isso. Mas quem está no Evangelho tem esperança. A morte não é mais a última palavra. É por isso que em Romanos 5,19, o Senhor diz, Paulo vai dizer aqui, né, sobre Adão e sobre Jesus. Não é interessante? Porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, falando sobre Cristo, muitos se tornarão justos. Irmãos, tem gente que fica, mas foi Adão que pecou, e isso, aquilo, outro. Irmãos, depois a gente até faz uma mensagem sobre Gênesis 1, livro delicioso para a gente meditar aqui na igreja um dia, Deus permitindo. Mas deixa eu falar uma coisa, sim, pecado e condenação entraram por meio desse Adão, e foi isso imputado a cada um de nós nessa humanidade. Mas o que você fez para ser salvo? Foi por meio de Cristo Jesus, esse único homem. Deus, homem, que você hoje alcança a justiça também. Parece que o que esse Jesus fez, nosso Deus fez em Cristo Jesus, é muito mais abundante. Transborda muito mais do que o que Adão fez. Não dá para comparar. Está em Cristo Jesus, isso também agora é imputado a você pela fé. Versículo 21, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Irmãos, capítulo 6 de Romanos, união com Cristo. Está unido com Cristo, é morte para o pecado e libertação da escravidão. É ser livre. Verdadeiro livre é estar unido a Cristo. E aí temos o versículo 6, sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Sim, pecamos, mas você não é mais escravo desse negócio. Isso já não domina, não é mais senhor da tua vida. Quando pecar, você tem um Senhor que é justo e perdoador, e você pode confessar e prosseguir e avançar e se reconciliar, porque todas as pessoas justificadas e unidas com Cristo estão sendo santificadas. A perfeição é de Cristo. Eu não sou perfeito, mas agora essa perfeição habita em mim. Eu não sou justo por mim mesmo, mas a justiça de Cristo agora pertence a mim. E quando Deus olha para a minha vida, Ele vê o que Cristo fez. E isso me torna justo. Que ainda peca, que ainda erra, mas que caminha pela graça. E assim a gente prossegue. E aí a gente vai para Romanos 7. E em Romanos 7, Paulo vai dizer, mortos para a lei, para que possamos pertencer a outro. Porque não é mais a minha justiça, a minha religião, a minha obra. Não, versículo 4. Também vocês morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro. Falando de Jesus. Pergunta, você pertence a Jesus? Você sabe dizer sim ou não? Não tem um talvez aqui. Talvez eu pertença também. Você pertence a Jesus? É isso, afirma isso hoje pela fé em nome de Jesus. Mas é sobre Jesus. A saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Você sabe de outro que ressuscitou dos mortos? Tem algum outro na história para você testemunhar aqui e compartilhar com a gente? Tem algum que divide essa glória? Se tiver, o cristianismo acaba. É tudo mentira. Mas se não tem, Ele é único. Ele é único, não tem outro Deus. E é aqui que ele fala. Aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. E no versículo 6, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que sirvamos da maneira nova, segundo o Espírito e não da maneira antiga, segundo a letra. Quer dizer, sobre um relacionamento vivo, é estar em Cristo. E Romanos 8, para a gente terminar, nada pode nos separar do amor de Cristo. Irmãos, eu não tenho como explicar a tragédia que chegou talvez na tua casa. Eu não tenho como explicar exatamente por que você chegou numa crise que você chegou. A gente na igreja, a gente não tem como sentar 4 sábios da palavra e vamos iluminar o teu caminho com ideias, com isso. A gente pode compartilhar conselho. A gente pode compartilhar vida, encorajamento, fé. Mas eu não sei, mas o que eu sei é que nada pode te separar do amor de Cristo, se você estiver em Cristo. Nada. Quem nos separará do amor de Cristo? Versículo 35 de Romanos 8.
Essa é a chave para viver, meus irmãos. E essa é a chave para morrer. E a gente precisa falar de vida e morte no meio da igreja sem medo. Porque eu quero chegar nos meus 80 e poucos anos, com um pouco menos de barriga dos meus 54. Quero chegar mais inteiro. Quero tentar me cuidar. Quero um monte de coisa. Mas eu quero viver em Cristo e morrer em Cristo. Porque eu posso morrer, como a gente pensa, né? Eu quero acordar, meu pai que brinca com isso, fala assim, acordar morto, né? Seria maravilhoso, né? Se eu dormir, né? E aí, tô com Jesus, ai que lindo, que meigo. Mas a vida não é assim, irmãos. Tem câncer, tem tumor, tem infarto, tem gente fazendo tratamento e atravessa a rua e é atropelado, não morre do câncer, morre atropelado, e bate o carro, e helicóptero que cai. E isso e aquilo outro, e violência não está no nosso controle. Podemos tentar evitar algumas coisas, ter sabedoria para ter mais vigor, não ser sedentário, pode ter um monte de coisa. Mas a pergunta é, o que vai te separar do amor de Cristo? A UTI? A notícia ruim? A tragédia? Irmãos, não sei o que vai acontecer na minha vida nem na tua, mas eu sei de uma coisa, nada nos separa do amor de Cristo. Nada. Nada. Quem nos separará do amor de Cristo? Nada. Essa é a resposta. Romanos 14:8, agora dando um salto e um spoiler, para quem ainda não leu Romanos todo, mas Romanos 14, quase terminando essa carta, Paulo vai dizer, porque se vivemos, é por o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Irmão, você é do Senhor aqui nesse dia. Você é do Senhor quando a gente for visitar você lá no hospital. Você é do Senhor à mesa do almoço de hoje. E você é do Senhor se passar por um ano de desemprego, um ano de lutas. Você é do Senhor hoje com saúde e com a enfermidade. Você é hoje do Senhor casado, divorciado, viúvo, com qualquer situação ou solteiro. Você é do Senhor. A questão é isso, é viver e morrer pertencendo ao Senhor. É isso que vai te dar a força, a graça, é pela fé. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. É pela fé, é pela fé. Eu queria chamar os irmãos do louvor aqui. Só quero pedir, faça um ajuste na música que será cantada agora, quando eu terminar aqui a pregação, que o horário avançou um pouco, mas sempre bom terminar o nosso tempo de ajuntamento, de adoração, com um cântico também. Mas antes de cantarmos, a gente precisa orar. E eu quero convidar meus irmãos aqui da música também, para a gente orar, porque a gente precisa ver. Se tocar ou não tocar, fica no Senhor. Se vai fazer isso, aquilo, outro, fica no Senhor. Se viver ou morrer, fica firme nos caminhos do Senhor. E lembrando que essa palavra é para nós, para mim e você, e para todas as nações. Vamos orar. Pai querido, pela tua misericórdia e graça estamos em 2025. Pela tua misericórdia e graça já viramos janeiro de 2025. Pela tua misericórdia e graça entramos num novo mês na nossa vida. Pela tua misericórdia e graça nos reunimos aqui nesse ajuntamento. Nós nos reunimos com pessoas que estão online, ouvindo, participando, celebrando, onde essa palavra alcança e chega. Mas, Senhor, é pela tua graça que estamos caminhando e que oramos aqui. O Senhor nos ensine a viver e morrer pertencendo ao Senhor. Que o Senhor possa nos ensinar a viver e morrer sendo do Senhor. Por isso eu clamo ao Senhor para que hoje haja salvação no nosso meio. Que hoje haja perdão dos pecados. Que haja conserto, restauração. Que hoje haja vida do Senhor no nosso meio. Porque do Senhor é a glória, a honra e todo o louvor, hoje e sempre. Amém. Amém.